Boa noite a todos. É um prazer poder realizar mais uma edição do Faz Mais Simples, que é um projeto desenvolvido pelo Faz Advogados, que tem o objetivo de trazer para o público questões referentes a temas atuais e muitas vezes complexos no meio jurídico, mas de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Júlia, eu sou advogada na área de bancário, meios de pagamento e fintechs do Faz. E hoje nós contamos aqui com a presença de uma convidada muito especial, a Sofia Monteiro. A Sofia ela é advogada, economista e internacionalista, mestre em administração de empresas com ênfase em finanças pelo COPEAD da UFRJ, doutoranda em direito comercial na USP, professora em direito econômico e empresarial no IDP em Brasília e coordenadora geral antitruste na CGAA 2 do CAD, que é a coordenação da Superintendência Geral do CAD responsável pela área de mercados financeiros, e uma grande amiga, que é uma pessoa que eu já tive a oportunidade de trabalhar junto na presidência do CAD, e por quem eu nutro muito apreço e admiração. Então, Sofia, seja muito bem-vinda e obrigada pela sua presença aqui conosco hoje. O apreço e a admiração são recíprocos. Obrigada. Bom, dando início, então, ao nosso webinar, o tema, né, que é regulação e concorrência em fintechs, desafios e tendências, ele foi escolhido justamente em razão do momento que a gente vive hoje, em relação à enorme expansão desses players no mercado financeiro nos últimos anos, que foi ainda mais acelerado em razão da pandemia, e como que tem sido a atuação estatal nessa seara, né, considerando que o mercado financeiro é um mercado altamente regulado, e também como tem se dado a atuação do CAD, que é o órgão de defesa da concorrência brasileiro, que busca a proteção dos mercados contra abusos de poder econômico e eventuais condutas que sejam lesivas à concorrência, sempre em prol da competitividade, da inovação e bem-estar do consumidor. Eu vou começar fazendo um panorama geral assim do surgimento e desenvolvimento das fintechs, a começar pelo termo, né, que é a contração em inglês para Financial Technology, que são startups voltadas para o fornecimento de serviços financeiros em geral, mas com a utilização de tecnologia avançada, focada completamente no digital e com um quê de inovação, e que trouxeram novos modelos de negócios de baixíssimo custo e que possibilitaram a inclusão bancária de milhares de pessoas que eram desbancarizadas e facilitaram, descomplicaram o fornecimento de serviços que antes eles eram tomados por muita burocracia e dificuldade de acesso. Então, eles desafiam não só os grandes bancos incumbentes nos mercados financeiros, como também as demais fintechs, ou mesmo as pessoas que vêm empreendendo nesse mercado, né, que a gente vai falar um pouco mais a seguir. No Brasil, as fintechs elas surgiram ali por volta do ano de 2010, muito como uma espécie de reação aos problemas e fragilidades no sistema financeiro que foram decorrentes da crise de 2008. E desde então elas tiveram um crescimento orgânico, assim, até por volta do ano de 2016, 2017, que foi quando esse crescimento se acelerou pelos investimentos que foram feitos no setor e que foi ainda mais intensificado com a pandemia em 2020, em que esse modelo de negócios das fintechs ele passou a ser utilizado não mais como uma tendência, mas como uma necessidade. Então, não tinham agências bancárias abertas para as pessoas irem resolverem o que elas precisavam resolver, centrais de atendimento por telefone, estava todo mundo dentro de casa, sem poder sair, e a gente tinha que se virar realmente com o digital. Então, foi nesse período que a gente pode considerar assim como um boom, né, de crescimento das fintechs, que passaram a ganhar milhares de usuários cadastrados e já utilizando rapidamente os seus serviços. E a gente pode encontrar hoje, nesse mercado, fintechs de pagamento, de crédito e empréstimo, fintechs de controle financeiro de investimentos, e enfim, por aí vai. E hoje existem no Brasil cerca de 1.300 fintechs atuantes, é bastante coisa. O Brasil é um dos países assim que tem maior número de fintechs na América Latina, e elas contam, inclusive, com uma associação de representação, que é a AB Fintechs, e ganham cada dia mais usuários, né? E mais do que isso, usuários ativos que transacionam enormes quantidades de dinheiro.
E é justamente daí que surgem questões relativas ao relacionamento das fintechs entre elas próprias e com os bancos incumbentes, que são os players tradicionais e consolidados já no mercado, nesse mercado financeiro. Sofia, agora eu queria passar a palavra para você. Se você pode compartilhar conosco um pouco sobre essa relação das fintechs com elas próprias e com os bancos incumbentes, principalmente no que diz respeito a essas questões concorrenciais. Perfeito, Júlia. Muitíssimo obrigada. É muito bacana falar desse tema, porque no meu mestrado em finanças eu explorei bastante, né, esse ecossistema brasileiro de fintechs. Então, a pergunta que eu me fiz, né, a hipótese da minha pesquisa, foi exatamente se a gente poderia falar de um risco prudencial, ou seja, se as fintechs efetivamente representariam um risco sistêmico a esse ecossistema bancário, porque na medida que você aumenta a quantidade de players, você naturalmente poderia estar expondo, especialmente se a gente está falando de mercado de crédito. Né? E a resposta a essa pergunta inicial, né, que eu me propus a explorar na dissertação, foi que, na verdade, a gente tem um problema muito mais concorrencial do que prudencial. E por que muito mais concorrencial? Porque a gente tinha um fenômeno de muita concentração bancária no Brasil. E a concentração bancária, na verdade, é um fenômeno global por conta das barreiras à entrada inerentes a esse mercado bancário. Né? Se você pensar, né, na figura do banco tradicional, a gente vai ter altas barreiras à entrada, então a gente vai ter um custo muito alto na manutenção de agências bancárias, que normalmente estão situadas, né, nos melhores bairros, nos melhores pontos comerciais. A gente vai ter um custo com a manutenção de sistemas de segurança, disso até custos regulatórios propriamente ditos, né? Se a gente pensar aí, inclusive, no empréstimo compulsório, no depósito, né, compulsório, que é um valor que eles deixam ali no Banco Central, e todo o custo de se manter atualizado com a regulação vigente. Então, a resposta que eu tive para a minha pergunta é que, na verdade, esse problema das fintechs entrando nesse ecossistema financeiro parece ser algo muito mais de natureza concorrencial do que prudencial, no sentido de que é necessário, e a regulação fez bastante isso, permitir que esses novos players eles tenham benefícios em entrar nesse mercado, eles, de fato, tenham incentivos suficientes para combater esses incumbentes, né, que são os grandes bancos, que já têm um nome muito consolidado, que já têm uma clientela muito consolidada também ao longo dos anos, já tem muita informação, a gente sabe que a gente vive na era dos dados. Então, o que foi feito na última década, né, que é uma parceria entre instituições como o Banco Central, o CVM, o CAD, foi exatamente no sentido de otimizar esse arcabouço regulatório para permitir mais inovação, né? Permitir que essas fintechs elas pudessem se arriscar nesse mercado sem ter um custo regulatório que é atribuído, por exemplo, aos bancos incumbentes. Então, você vai ter algumas figuras que vão sendo criadas em função disso, como, por exemplo, o próprio sandbox regulatório, né? Você vai ter algumas figuras um pouco híbridas que não chegam a ter o tratamento atribuído a uma instituição financeira, mas a gente vai ter, por exemplo, a sociedade de crédito direto, né? A gente vai ter a sociedade de crédito entre pessoas, então a gente vai ter uma série de novas figuras jurídicas que vão surgindo exatamente para permitir que esses novos entrantes, de fato, possam rivalizar com esses incumbentes que já estão tão consolidados no mercado, né, com essas altas barreiras à entrada, mas que, ao mesmo tempo, precisa de concorrência, precisa de competição para que a gente possa ter esse efeito de reduzir os spreads bancários e, consequentemente, aumentar o volume de crédito ao consumidor brasileiro. Maravilha. Pois é, assim, nessa linha do que você disse, né, a gente pode ver que, por um lado, a gente tem as fintechs, né, que elas forçam esses bancos a entenderem que eles precisam
correr para mudar suas estratégias e os modelos de negócios, focando também bastante assim no digital e na desburocratização dos serviços que eram prestados antes por eles, né, para aumentar a oferta de novos produtos financeiros e melhorar a qualidade e a agilidade daqueles que já eram prestados anteriormente. E também existe uma questão relacionada à competição das fintechs entre elas próprias, né, em razão do desenvolvimento de um mercado, como você bem disse, que na realidade com baixas barreiras à entrada, né, que as fintechs elas originaram em razão desse desenvolvimento. Então, os custos de abertura delas são mais baixos e de manutenção também, mas ao mesmo tempo a gente tem uma questão que, ao meu ver, é o seguinte: existem muitas pessoas com muitas ideias muito boas, né? Mas em pouco tempo, acho que esse mercado também ficou bastante inchado. Então, muitas empresas acabam ofertando mais ou menos os mesmos produtos e serviços. E além disso, também tem um problema aqui que as empresas elas acabam precisando brigar pela manutenção dos clientes nas suas plataformas, em razão de efeitos de rede, a própria configuração dessas plataformas que são de múltiplos lados. Então, isso acaba gerando um efeito de multi-homing, que é o quê, né? Os clientes eles acabam utilizando várias plataformas em simultâneo, sendo que um produto ou proposta inovadora por parte de um novo entrante pode gerar uma troca dessa plataforma pelo mesmo utilizador de uma forma muito fácil. E também outro efeito assim que a gente vê nessa seara, que é decorrente desses novos modelos de negócios, é o do first mover ou do winner takes it all, em que a empresa que é a pioneira naquele modelo de negócio, ela acaba tomando vantagens em relação às demais. E aquela dominância adquirida, ela traz ainda mais lucros, né? Pela quantidade de usuários ativos na plataforma, pelos dados que são fornecidos por esses usuários e pela preferência que acaba sendo gerada por esses usuários que são utilizadores já daquela plataforma, e inclusive por todo o desenvolvimento algorítmico, né? Que quanto mais utilizadores realizam maior número de pesquisas e transações em uma plataforma, as informações e as preferências elas são aprendidas, né, por esses algoritmos e acabam criando mais produtos mais adequados e específicos ao utilizador, né? Então, a gente vê aí também um problema relacionado às big techs, né, e à big data, e do fato dessas empresas estarem adentrando, assim, nesses mercados, internalizando um tipo de serviço que é um serviço essencial, né, que são os serviços financeiros. Então, assim, essa questão da concorrência é realmente algo que está bastante em foco. Então, assim, puxando um pouco mais para o lado do que tem sido feito, né, em relação a essas questões, como você disse, o regulador financeiro, né, e nesse caso aqui o Banco Central, ele tem tentado lidar com essas mudanças, que são muitas, e muito rápidas, né? E há um descompasso entre o desenvolvimento dessas novas tecnologias e a implantação delas no mercado e a capacidade do regulador de tratar daquele assunto de forma adequada, né? Que é uma capacidade humana, a capacidade humana contra a tecnologia. Então, foi nesse contexto, né, que surgiu o sandbox regulatório, que você disse, também teve a criação de duas novas formas, né, de instituições, que são as CEPs e as SCDs, como você bem disse. Também tem as instituições de pagamento, que já eram instituições que já eram reguladas pelo Banco Central, né, mas recentemente teve esse foco maior na sociedade de crédito. E o próprio lançamento do Pix também, ele impulsionou bastante essa atividade das fintechs, né, nessa seara. Bom, e aí agora eu passo a bola de novo para você, em relação ao CAD, como autoridade antitrust, o que é que ele tem feito, assim, em relação a esse mercado de fintechs? O que está no radar atualmente? Opa, falando sem o áudio. Perfeito, Júlia. Então, a gente aqui, né, tem um tango muito diferente com as agências reguladoras, né? Minha coordenação geral do CAD, ela fica responsável por analisar
mercados de serviços. Então, a gente pega o setor de saúde, o setor financeiro, varejo, educação e outros, né? Então, a gente vai ficar responsável tanto pela análise de atos de concentração econômica, quanto por algumas condutas unilaterais. Hoje já se criou uma coordenação específica para condutas unilaterais, que é a CGA 11, a nossa é a CGA 2, mas a gente ainda tem várias condutas relacionadas ao setor financeiro. Então, nessa linha que você está explorando, que é a questão, né, como é que a gente tutela essa situação para fornecer um mercado mais competitivo para esses players, é um tango muito delicado com as agências reguladoras. Então, assim, especialmente o Banco Central, que tem uma relação, né, historicamente difícil com o CAD, inclusive que culminou no memorando de entendimento sobre a separação de competências entre CAD e Banco Central. A gente tenta sempre permitir ao regulador que ele foque, né, no que ele é bom, que é regular aquele setor específico. O CAD, por ter uma atuação transversal, né, ou seja, acaba lidando com inúmeros mercados, ele nunca vai ter o grau de especificidade que uma agência reguladora terá. Além de que existem diferenças entre o âmbito regulatório e o âmbito concorrencial, no sentido do modus operandi. Geralmente, o âmbito regulatório ele é ex ante, então ele vem antes da atuação do agente econômico, e o âmbito concorrencial ele é o que a gente chama de ex post, né, para controle de condutas. Então, ele precisa esperar a infração à ordem econômica acontecer para, então, atuar. Além disso, quando a gente olha da perspectiva da concorrência, a gente está se preocupando só com concorrência. O regulador não. O regulador vai se preocupar com discriminação, o regulador vai se preocupar com qualidade de serviço. Né? Então, assim, é diferente. É bem diferente a lógica regulatória da lógica concorrencial. E o nosso desafio aqui é conciliar esses dois mundos. Então, é trazer o input regulatório como uma variável, eu gosto de dizer, né, meu veio economista fala mais alto nessas horas, eu gosto de dizer uma variável extrínseca e, portanto, né, independente do modelo, que precisa ser levado em conta aqui na nossa avaliação concorrencial. E hoje em dia, né, pensando nas condutas que a gente normalmente vê aqui no setor financeiro, a gente tem muito condutas de venda casada, de subsídio cruzado, por exemplo, né, que é quando você concilia um serviço financeiro oferecendo ele conjuntamente com o mercado adjacente, né, ou até dois serviços financeiros sendo oferecidos ao mesmo tempo, que formulam esse efeito que a gente chama, né, do efeito do subsídio cruzado. Então, um produto estaria subsidiando o outro. Né, ou da venda casada, os dois sendo, né, vendidos como se fosse um bundled service, mas ao passo em que são produtos individualizados. Então, a gente tem um cardápio grande, né, de atuações, lembrando que essa coordenação ela não lida com cartéis, então a gente está falando de, essencialmente, condutas de natureza unilateral, que a gente conhece como um abuso de posição dominante. Por quê? Porque a premissa é de que você possui uma posição dominante no mercado, que a Lei 12.529 de 2011, que é a Lei Brasileira de Defesa da Concorrência, hoje vigente, que, né, regula a atuação do CAD e estabelece o que seria uma infração à ordem econômica, ela vai trazer ali no seu inciso 36, né, na verdade, no seu artigo 36, 4 incisos sobre os efeitos dessas infrações, em seguida, ali no parágrafo 3º, é um cardápio, né, de tipos de conduta, né, unilateral, e a presunção para esse poder de mercado, trazido também pela 12.529, é de que a empresa detenha ao menos 20% do mercado relevante envolvido naquela determinada conduta, ou que detenha poder de mercado. Mas a gente usa essa presunção de 20% para facilitar, né, a análise e o tempo empreendido para isso. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, com certeza. Assim, inclusive, exatamente na linha do que você disse,
A gente tem também, que foi desenvolvido em 2019, né, pelo DE, Departamento de Estudos Econômicos do CAD, um caderno, né, que é o Caderno de Mercados de Instrumentos de Pagamento, e a gente pode ver ali, a partir desse material produzido, que a maioria das condutas anticompetitivas, na realidade, elas são praticadas são condutas unilaterais, né, nesses mercados financeiros, mercados de instrumentos de pagamento. Em geral, praticadas por bancos incumbentes, né, no setor que, exatamente como você disse, já possuem participação de mercado, poder de mercado muito alto. Então, acabam se materializando por condutas como essas. Inclusive, eu ousaria aqui citar, né, recusa de contratar, discriminação, criação de dificuldade de funcionamento, enfim, principalmente no que diz respeito às instituições de pagamento participante nos arranjos, né, falando dos mercados de meio de pagamento. Agora, uma questão que tangencia isso, e que eu acho que é bastante assim, atual, está coordenando atualmente o grupo de trabalho do Guia de Integrações Verticais do CAD, né, o Guia V, carinhosamente falando. Você acha que, assim, pelos estudos que têm sido feitos, há uma tendência de verticalização desse setor e ela seria abordada como uma fonte de preocupação por parte da autoridade antitruste ou seria cedo demais para afirmar qualquer coisa do gênero? Ótima pergunta, Júlia. Então, quando a gente está falando do setor financeiro, a gente vai ter um movimento que ele não só pode ser de natureza vertical, mas normalmente ele vai assumir uma direção mais conglomeral, né? Então, que ela não é apenas o mercado ajusante, né, se fundindo ali com o mercado montante, portanto, trazendo ganhos de escala inerentes desse movimento, que é o que a gente chama de eliminação da dupla margem, porque você estaria eliminando a margem de cima e a margem de baixo. Né? Isso naturalmente vai trazer mais eficiência e possivelmente melhorar, inclusive, o preço, a qualidade do produto para o consumidor final, trazer um excedente aí do consumidor. Quando a gente está falando, né, do mercado financeiro em si, a gente tem visto, sim, um movimento mais, eu diria que é um movimento não horizontal, né, que ele mistura um pouco de vertical com conglomeral, exatamente porque a cadeia ela não necessariamente é verticalmente integrada. Normalmente a gente vai ter alguns vetores, né, desses eixos da cadeia produtiva. Mas, assim, a integração vertical ela é muito menos preocupante por natureza do que uma que a gente chama de uma sobreposição horizontal, ou seja, empresas, né, que se reúnem em um ato de concentração atuando no mesmo mercado e que vão gerar muito mais concentração nesse mercado e que naturalmente vão preocupar mais o CAD por conta dessa excessiva concentração. Agora, claro que a gente vai ter aquelas operações um pouco mais preocupantes que podem ter o condão de fechar o mercado. E aí a gente tem que analisar caso a caso se existe, de fato, esse risco de fechamento de mercado. Para fazer essa análise, a gente normalmente avalia principalmente a capacidade, né, dos agentes de fazerem isso. Então, a gente vai sempre por uma métrica de market share dos diferentes agentes da cadeia envolvidos na operação. E geralmente morre ali incentivo que os agentes teriam para praticar aquela teoria do dano que a gente possa estar analisando. Se a gente for, né, se incentivo a gente não conseguir matar, digamos assim, o caso ali, então, assim, de fato, a gente teria incentivo para fechar mercado, aí a análise fica um pouquinho mais complexa, a gente vai ter que partir para uma fase de ponderar as eficiências, ou seja, chegar ao efeito líquido daquela operação. Mas, assim, eu diria que ex ante, uma restrição vertical, ela não é necessariamente preocupante. Né? Tudo vai depender das características desses mercados que estão se integrando, claro. Então, análise muito casuística e principalmente da representatividade que esses agentes vão ter no setor. Por exemplo, a gente usa aqui no CAD como um critério para determinar o que vai evoluir como um fast track, que é o que a gente chama de rito sumário, ou como rito ordinário, que, portanto, o CAD terá mais tempo para analisar, até 240 dias, podendo ser estendido até 330,
vai ser uma análise muito mais profunda, específica daquele setor, e o critério é exatamente market share. Então, para operações verticais, a gente usa a métrica de 30% em um dos dois mercados, seja ele a jusante ou a montante, e para sobreposições horizontais, a gente usa a métrica de 20%. Então, os requerentes ali tendo 20% do mercado que é objeto da operação. Então, em resumo aí, de uma forma muito apressada, é mais ou menos isso. Tá ótimo. Já encaminhando aqui para o final, a gente recebeu uma pergunta. Questionaram se existem meios pelos quais as empresas atuantes nesse mercado elas podem levar demandas ao CAD com o objetivo de guiarem sua atuação nesse mercado, assim, evitando muitas vezes surpresas, talvez, de instauração de investigações por parte do CAD, ou então mesmo de uma análise que venha a aplicar restrições, por exemplo, em atos de concentração. Perfeito, Júlia. A gente tem aqui o Instituto da Consulta, tá? A consulta, ela é direcionada ao tribunal, ela pode ser avaliada em até 120 dias, mas ela tem que se referir a um caso em concreto. Então, se as empresas estiverem averiguando, por exemplo, uma determinada estratégia comercial, estiverem em dúvida se essa estratégia comercial pode vir a constituir, né, uma possível infração à ordem econômica, você poderia entrar com a consulta no CAD para verificar se o tribunal entende que isso enquadraria ou não dentro ali daquelas caixinhas do direito concorrencial. De forma semelhante, ela também poderia servir para aqueles casos de atos de concentração que não sejam tão óbvios, né? A gente tem, por exemplo, os atos de concentração, eles não envolvem apenas fusões e aquisições. Esse é o exemplo clássico que a gente vai ter na cabeça. Mas a gente também tem, né, a questão das joint ventures, da aquisição de ativos, e aí tem uma discussão sobre se o ativo é produtivo, não é produtivo, se ele seria útil ali para a atividade econômica da empresa compradora, e por aí vai. Então, a gente tem, de fato, esse instituto, e ele pode ser usado para dar mais segurança jurídica, né, ao agente econômico antes de prosseguir com determinada prática que possa vir a ser entendida como ilícita. Mas, assim, só para fechar, é sempre bom verificar a jurisprudência do CAD, tá? Então, assim, sim, você já vai ter um bom norte na jurisprudência do CAD, como você bem citou. A gente tem a figura dos cadernos. Os cadernos, eles trazem ali um compêndio dos entendimentos, da jurisprudência. Então, é sempre bom dar uma olhadinha nisso também. Maravilha. É muito boa, assim, essa possibilidade, né, de que os agentes atuantes no mercado, eles consigam ter um espaço, né, para efetivamente obter uma resposta formal do órgão, né, que vai tratar daquela questão, que no caso do CAD, né, a consulta. É muito legal, então, você ter citado isso. E, bom, já para encerrar aqui, eu acho que a gente pode resumir essa discussão toda, que as tendências, na verdade, elas estão muito ligadas com os próprios desafios, né, que as fintechs elas geram. E a gente pode citar, por exemplo, para os bancos incumbentes, uma reação à maior competição nesses mercados, em que eles têm que criar um espaço no meio de tecnologias digitais, criação de novos produtos, serviços, marcas digitais em um ambiente muito enraizado em práticas tradicionais e burocráticas, né? Para as fintechs, elas têm que gerar cada vez mais diferenciação nos modelos de negócios, então é algo que é constantemente desafiador. Tem tido também uma expansão delas em razão da implementação, como eu tinha dito, do Pix e também do Open Finance. Tem uma convergência para as plataformas em que tem esses problemas de efeitos de rede, das próprias plataformas de múltiplos lados.
tem integração também dos instrumentos de pagamento, integração com os varejistas e com as big techs. Bom, e por aí vai. E acho que por parte do regulador e do CAD, sempre tentar buscar entender a lógica desse mercado que é tão dinâmico, né, inovador e disruptivo, e buscar um ponto adequado, não diria assim, ponto ótimo, mas acho que um ponto adequado entre o grau de intervenção e o laissez-faire, né, do mercado em si. Então, enfim, acho que são essas as ponderações que a gente poderia fazer. Se quiser fazer mais alguma consideração também antes da gente fechar. Então, Júlia, agradecer a oportunidade. A gente é um órgão muito aberto, muito transparente. É sempre bom estar dialogando com o mercado, estar entendendo, né, e informando o mercado sobre direito concorrencial. O CAD ele tem 3 funções primordiais. Né? A gente atua no controle de estruturas, que seriam através dessa aprovação, né, de forma prévia dos atos de concentração, o controle das condutas para dissuadir as práticas das infrações à ordem econômica, e também um terceiro tripé, que é entendido como da advocacia da concorrência, que é o que a gente está fazendo aqui, que é informar a sociedade sobre o direito concorrencial, sobre os parâmetros de análise, sobre o funcionamento da autarquia. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje e fico à disposição, se houver qualquer dúvida, enfim, estou à disposição de vocês. Tá ótimo, muito obrigada. Eu que te agradeço em nome de toda a equipe do escritório, pela sua disponibilidade em uma agenda que eu sei que é bastante cheia e concorrida. Então, obrigada de coração. Foi realmente uma satisfação de ter aqui para bater esse papo. E com isso a gente encerra mais uma edição do Faz Mais Simples e até a próxima. Obrigada.